A Bíblia responde: Maria deve ser adorada? Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Alexandre Chaves. Sejam muito bem-vindos neste canal. Hoje vamos tratar deste tema muito importante e relevante para todos os amantes da Palavra de Deus e da Bíblia Sagrada. Ainda nos dias atuais ao qual vivemos, é bem normal e natural muitas pessoas terem dúvidas em relação a esta pergunta sobre se Maria, mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador, se ela deve ser adorada. E neste momento vamos tratar de mais este assunto muito relevante para o nosso elevo espiritual. A Bíblia responde: Maria deve ser adorada? Amados irmãos, para mim tratar este assunto muito importante, é necessário nós examinarmos alguns versículos na Bíblia que falam sobre este assunto, se Maria deve ser adorada ou não. O primeiro versículo que eu já quero trazer para os meus amados irmãos está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Vemos neste versículo, meus amados irmãos, que Maria, mãe de Jesus, é uma mulher diferenciada, porque esta Maria da Bíblia, a mãe do Salvador Jesus Cristo, esta mulher, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, Maria era uma mulher diferenciada, era uma mulher de Deus, era uma mulher ao qual Deus achou graça na vida de Maria e a escolheu para ela ser a mulher que iria dar luz ao Filho de Deus. Mas nesta passagem bíblica de Mateus capítulo 1, versículo 18, nós não encontramos nenhuma menção que Deus está liberando alguém a adorar a Maria, mas sim o texto está dizendo que Maria, antes de se deitar com José, o seu marido, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, neste versículo de Mateus capítulo 1, versículo 18, não encontramos nenhuma menção de que Maria, ela tem que ser adorada. Não existe menção e nem aprovação dentro deste versículo que Maria, mãe de Jesus, tem que ser adorada. Amém? Mais um versículo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Olha que tremendo, irmãos. Neste versículo de Lucas, capítulo 1, versículo 28, vemos o anjo do Senhor dizendo que Maria é uma mulher agraciada e que o Senhor é com ela. Assim está dizendo o anjo do Senhor. E o anjo continua dizendo: bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, como eu disse outrora, Maria, mãe de Jesus Cristo, é uma mulher diferenciada, que marcou a sua época. A Maria da Bíblia tem que ser respeitada. A Maria da Bíblia tem que ser copiada pelas outras mulheres, porque esta Maria da Bíblia, a mãe de Jesus, é considerada uma mulher agraciada, é considerada uma mulher bendita entre as mulheres. Ou seja, Maria não é qualquer pessoa, não, meus irmãos. Maria é uma mulher que deve ser respeitada. Maria
é uma mulher que deve ser observada. Maria é uma mulher ao qual as mulheres devem se espelhar em Maria, porque Maria chamou a atenção do Deus Criador dos céus e da terra. Maria é a mulher espelho para com que as mulheres venham andar conforme Maria andou. Quando José, o pai de Jesus, encontrou Maria, ela era uma mulher que não tinha se deitado ainda com outro homem. Maria era uma mulher virgem e ela se manteve virgem até o dia do casamento com José. O único episódio que aconteceu entre Maria e José, pai de Jesus, foi a intervenção divina, escolhendo Maria, que Deus viu ela como uma mulher bendita entre todas as mulheres, e Deus escolheu Maria para que ela viesse a conceber a Jesus Cristo, o nosso Salvador. E também, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28, também não encontramos nenhum vestígio, nenhum versículo que autoriza alguém a adorar a Maria. Muito pelo contrário, nesse versículo apenas vemos o anjo do Senhor chamando ela de mulher agraciada e que ela é bendita entre as mulheres. Amém, meus irmãos? Mais um versículo para a nossa meditação que se encontra no mesmo Evangelho de Lucas, agora no capítulo 1, versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Vemos novamente o anjo do Senhor confortando Maria, para ela não temer em conceber ao Salvador, porque ela achou graça diante dos olhos de Deus. Até mesmo aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 30, não vemos nenhuma menção para que se deve adorar a Maria, mãe de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Agora eu quero especificar alguns versículos, algumas passagens bíblicas que comprovam definitivamente que não devemos adorar a Maria, mãe de Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Meus irmãos, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está falando claramente que há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vemos claramente esse texto dizendo que há um só Deus, Criador dos céus e da terra, digno de ser adorado, e um só mediador entre Deus e os homens, ou seja, o único mediador aqui na terra entre Deus e a humanidade se chama Jesus Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, não está autorizando a ninguém a adorar a Maria. No livro de Hebreus capítulo 12, versículo 24, está escrito: E a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, em Hebreus capítulo 12, versículo 24, também temos a menção de que só Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança. E o sangue de Jesus, a aspersão do sangue de Cristo, fala maior, fala mais forte, é mais poderoso do que o sangue que foi derramado por Abel. E aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 24, também não faz menção de Maria e também não fala que Maria deve ser adorada. No Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 10, Mateus 4, 10, então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele servirás. Meus irmãos, em Mateus capítulo 4, versículo 10, nesta passagem bíblica, ela faz menção de quando Jesus foi provado, de quando Jesus foi tentado pelo inimigo, tentado por Satanás. E Satanás criou ali uma situação para que o Senhor Jesus viesse adorá-lo. Mas o Senhor o repreendeu dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ou seja, até no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 10, não faz menção de que a humanidade tem que adorar a Maria. Amém? O último versículo para a nossa meditação está em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vou repetir. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, ficou muito claro com todos esses versículos aqui explanados pelo pastor Alexandre Chaves, que não existe nenhum baseamento na Bíblia para adorar a Maria. Maria tem que ser respeitada. Maria tem que ser aplaudida. Maria, o comportamento de Maria tem que ser copiado por todas as mulheres, porque dentre todas as mulheres da sua época, ela foi agraciada, ela foi considerada bendita entre todas as mulheres. Então Maria tem que ser respeitada. Maria tem que ser, sim, estudada por todas as mulheres, porque esta mulher, com a sua forma de vida, com a sua forma de adoração, na essência da sua adoração, ela conseguiu chamar a atenção de Deus ao ponto de Deus a chamar de bendita entre as mulheres. Louvado seja Deus por Maria. Maria está no céu, sim, meus irmãos. Maria, ela entrou no reino de Deus. Maria está salva e está diante do Deus Todo-Poderoso. Mas não há e não existe nenhum versículo em toda a Bíblia que diz que Maria tem que ser adorada. Amém? Muito pelo contrário. Este último versículo ao qual acabamos de explanar diz em João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, único digno de adoração, único digno de louvor e de honras é a Deus Criador dos céus e da terra e a Jesus Cristo, o seu único e unigênito Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia respondeu e deixou muito claro se Maria tem que ser adorada. Resposta: não, Maria não deve ser adorada, mas Maria deve ser respeitada e Maria deve ser prestigiada por todas as mulheres, porque Maria é uma mulher agraciada e bendita por Deus. Amém, meus irmãos? Neste momento eu te peço para que você se inscreva neste canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com todos. A Bíblia responde.